Deus, a paz do Senhor. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. O mesmo versículo do capítulo 61, o versículo 7. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 61 e o versículo de número 7. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel. Estamos felizes, sim, nesta manhã, por estar aqui mais uma vez, neste santuário, nesta casa de oração, onde sentimos a presença de Deus já muito forte aqui nesta manhã. Glória a Deus. Os encontraram, diga amém. Amém. Isaías 61, versículo 7. Eu vou fazer o seguinte: eu conto até 3 e toda a igreja lê em uma voz uníssona. Amém? 1, 2, 3. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém. Deus abençoe. Tome o vosso assento. Nesta oportunidade eu quero louvar a Deus, pela vida do pastor Antônio Luiz, sua família. Que Deus possa continuar abençoando e que as bênçãos de Deus, eu acredito, as bênçãos de Deus que alcançam os servos do Senhor, que já tem alcançado a sua vida e a sua família, eu creio que continuará alcançando. E o meu desejo é que Deus possa abrir mais ainda o seu entendimento, regar com a presença do Espírito Santo e fazer expandir mais ainda o seu ministério e esta grande obra para a glória dele. Deus abençoe a cantora Flávia, o esposo dela. A pastora não pôde nos acompanhar nessa manhã, mas está lá e com certeza está apresentando, orando, né? Que Deus possa abençoar também a missionária Meire, o esposo dela, o pastor Jonas, pessoas que conhecemos já de longas datas. Enfim, toda esta congregação abençoada, é o 46º aniversário, já não é mais uma menina, né? Já é veterana, tem dado muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Com certeza muitas vidas têm sido restauradas e ministérios levantados neste lugar para impactar vidas e outras vidas aonde o Senhor tem levado. Que Deus possa continuar abrilhantando esta festividade, como já temos visto, o agir de Deus, o empenho, a dedicação em cada ação. Eu estava aqui observando atentamente ali quando as meninas da coreografia, antes de apresentar elas no canto ali, pelo que eu entendi, elas estavam fazendo uma oração, apresentando a Deus. Então em cada detalhe você vê a reverência a Deus, a vontade de expressar o melhor para Deus. Esse esforço, irmãos, acompanhado com um propósito, isso redunda em bênção da parte de Deus para a nossa vida. Então, sem sombra de dúvida, eu creio, pela palavra que é viva, que todos nós, que assim abrir o nosso coração, nós seremos abençoados e restituídos em alguma área da nossa vida. Entendemos, segundo o texto sagrado, nós já somos abençoados por servir a Jesus. Já temos honra, tanto na terra, como também no céu. Na terra, porque hoje nós vemos a nossa história totalmente diferente de outrora. E no céu, até lá, o nosso nome é conhecido. E continuando assim, vamos também continuar sendo conhecidos no céu. E quando falamos de honra, num contexto geral, nós podemos entender que honra significa destaque, honra significa poder, honra também significa autoridade, honra significa também reconhecer. Por isso a Bíblia diz: honra a quem honra. E quando nós
honramos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é um ser soberano e que nós devotamos toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, toda a nossa força para adorar somente a Ele, no sentido de adoração exclusiva. Adoramos somente a Deus e reconhecemos que Ele é Senhor na nossa vida. E no sentido de honra, quando nós nos humilhamos e buscamos a Deus com humildade, a Bíblia ela vai dizer que a humildade precede a honra. E quando nós queremos ser abençoados por Deus, nós vamos colocando na frente a humildade. E à medida que nós vamos na humildade buscando a Deus, servindo ao Senhor, mesmo que às vezes injustiçados na terra, mas nós seremos honrados por Deus, porque entendemos que não é a terra que rege o céu, é o céu que comanda a terra. Deus está no seu trono e o seu trono jamais será abalado, ainda que as nações, ainda que grandes na terra se levantem para querer reger, para querer ditar, porém nós sabemos que o único trono que não muda é o de Deus. A Bíblia diz que um certo homem chamado Nabucodonosor, ele no seu reinado, ele tentou não só se exaltar, mas dizer que ele fazia e tudo tinha sido feito pela excelência e eficácia do seu poder. Mas Deus brada do céu, e este homem passa uma temporada boa, sendo regado pelo orvalho do céu, comendo capim, perdeu o entendimento, para ele reconhecer depois que somente o Senhor é que faz, somente o Senhor somente Ele tem essa autonomia. Quando somente é recobrado o seu entendimento, ele não faz outra coisa a não ser dizer: só o Senhor é digno de adoração, de ser adorado, somente Ele rege, somente Ele faz. O trono dele foi restituído, porém esse homem passou a adorar a Deus. Então, no contexto de honra, nós entendemos que Deus ele tem a sua honra. A honra ela é um destaque para que possa ser seguida no sentido da adoração a Deus, honra de uns para com os outros e a honra de estar em alguma posição. Num contexto geral, entendemos que honra é algo que nos diferencia e que vai nos dar esse diferencial para nos destacarmos e sermos destacados. Por isso que o povo de Deus, ele é um povo diferente, porque esta dupla honra é para nós, para o povo zeloso e especial de boas obras. E quem dá testemunho acerca disso é quem está à nossa volta. Por isso, quando o povo voltou do cativeiro, eles diziam às nações que grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, restituição, restauração. Então todos que estão aqui têm honra, todos que estão aqui são honrados. Porém, existe crime contra a honra, que é a difamação, a calúnia e a injúria. É tipificada como um crime contra a honra. Até mesmo se alguém se sentir constrangido a ponto, pode recorrer à criminalística, porque isso tipifica no Código Penal crime contra a honra. Então só de você estar vivo, você já é honrado por Deus. E agora automaticamente todos lhe devem também respeito. E quando a injúria, a calúnia e a difamação ela chega até a sua vida, existe os passos e as sequências a seguir que nos leva também a definir como nós estaremos na presença de Deus.
a nossa estrutura para passar tudo isso. É mais ou menos assim, porque a calúnia e a difamação é quando alguém propaga algo acerca do seu nome para lhe diminuir, para acabar com você, para lhe exterminar. Lembra de José? José, dentro de um plano divino, todos nós sabemos, estava na casa de Potifar, e ali a Bíblia diz que nada lhe era segredo. Tudo o Potifar tinha colocado nas mãos de José, e José, tudo que ele estava efetuando, prosperamente realizava. Deus abençoando José, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Havia uma honra na vida daquele jovem, havia algo de Deus na vida dele, e ele se destacava de todas as pessoas à sua volta. Porém, todos nós sabemos da história, chega um momento em que a mulher de Potifar olha para José, coloca os olhos sobre ele e diz: você vai deitar comigo, você vai ficar comigo. Ele disse: não vou fazer isso, porque o meu Senhor não me vetou nada nesta casa, tudo está entregue à minha mão, Ele não deixa um segredo algum, tudo eu tenho acesso, menos a ti. Eu não posso fazer isso contra o meu Senhor, e não posso pecar contra o meu Deus. Todos nós sabemos, este homem que era honrado, este jovem, ao passo que ele não aceita se deitar com a mulher de Potifar, com as suas vestes ali nas mãos dela, ela então agora inventa uma calúnia. Ela diz: eu vou agora difamar ele, eu vou arrebentar com esse hebreu. Então agora não é somente uma calúnia, não é somente uma difamação, também entra agora como uma injúria até mesmo pela etnia. Esse hebreu que tu trouxe para nossa casa, esse hebreu que estava aqui, ele então agora tentou contra a minha vida, mas eu gritei bem alto e chegou o socorro. Ou seja, a Bíblia vai dizer que eu e você também podemos passar por situações semelhantes, para nós não nos curvarmos para o pecado ou para o sistema. No entanto, existe a questão da honra no sentido objetivo e subjetiva. Objetiva no sentido de que é o juízo que as pessoas eles vão tecer acerca de você. Há pessoas que pensam que você não é honrado, há pessoas que pensam que você não tem honra, porque quem sabe chegou aos ouvidos dos amigos de José, ou quem sabe até mesmo do reinado, esse juízo acerca da vida dele. Olha lá, está no cárcere, está preso. Porém existe a honra subjetiva, que é aquele juízo que você e que eu podemos fazer acerca de nós mesmos. Se eu não tenho culpa no cartório, se eu não tenho culpa contra Deus, se eu não tenho culpa de nada, então ainda que a sociedade possa pensar alguma coisa, eu sei que o meu Deus na hora certa vai se levantar para me justificar. Aleluia. Por quê? Porque quem é honrado por Deus, ele vai ser justificado. Então esse José, ele permaneceu firme, mesmo na cadeia. A Bíblia vai dizer, José chegou lá dentro da cadeia, mas ali o carcereiro maior, aquele que estava ali, passou a chave para José. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que até lá no cárcere, o Senhor era com José. Nesta introdução, eu quero dizer que ninguém tira a honra que Deus te deu. Vou repetir: ninguém tira a honra que Deus te entregou. Nem o homem com a calúnia, com a injúria ou com a difamação, e nem o inferno com as suas hostes, nem o inimigo com os seus algozes, com aqueles que vão retalhar, pode tirar a honra que Deus entregou para a igreja. José, ele estava nesse período, sofrendo, padecendo, porém, a honra subjetiva, o seu espírito,
estava tranquilo por Deus. O que eu aprendo aqui, ainda que eu e você venhamos estar em situações indesejáveis, por conta de sofrer retaliações, mas Deus, Ele está com o seu olhar sobre a sua vida. Deus, Ele permite. O que eu aprendo com isso, não é porque você é honrado por Deus que você vai ser poupado de certas circunstâncias. Não é porque você é honrado por Deus, sabe que o teu nome é conhecido no céu, sabe que você é justo e luta para ser fiel a Deus, que você vai ser poupado. Nós somos honrados por Deus, mas às vezes nós somos levados a certas circunstâncias, mesmo sendo fiel a Deus. O que eu aprendo é que na hora certa, Deus, Ele vai mostrar por que você vai receber duplicada honra. Porque você aguenta o processo, você está aguentando o processo, sem murmurar, sem dizer, mas eu sou fiel a Deus, porque eu estou passando por isso. Você entende que o justo padece, o justo sofre, mesmo sendo honrado, e mesmo sofrendo, a honra não vai sair da tua vida. Então entendemos que às vezes nós somos honrados por Deus, mas mesmo assim, Deus permite nós passar dentro de algumas fornalhas. Isso significa dizer que Deus, Ele não poupa aqueles que são honrados da fornalha, mas Deus livra eles dentro da fornalha. Eu e você, mesmo sendo honrado, lutando para manter a nossa vida disciplinada na presença de Deus, evitando os manjares do rei, porém, mas mesmo assim, Deus não evita nós ser lançados na cova dos leões. Porém, Deus nos livra dentro da cova dos leões, se assim Ele desejar, porque a honra, ela não vai te vetar de algumas situações, mas a honra que Deus te deu, ela vai permitir que Deus te acompanhe em todas as situações. O poder do fogo será inútil contra a tua vida, o poder das feras será inútil contra a tua vida. Aí entra aquele texto de Isaías: eu te chamei pelo teu nome, eu te conheço, eu te remi, e por isso eu te sustento. Ainda que passares pelas águas, ela não vai te submergir, e se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai arder em ti, porque Deus vai te sustentar. Então significa que ser honrado por Deus não nos deixará isento de algumas situações indesejáveis, mas por certo, assim como o céu existe, é um Deus que rege a terra, Ele te acompanhará em todas as situações, seja para te livrar como o quarto homem da fornalha, ou seja como aquele que envia o seu anjo para fechar a boca do leão. Na hora certa Ele vai fechar a boca do caluniador, a boca do injuriador, a boca do difamador, porque chega a hora em que Deus se levanta e diz: agora eu vou justificar meu servo e minha serva, e tu terás sim dupla honra para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, o escrito está, que José, ele foi honrado, e o caminho trilhado por José, de dificuldade, de choro, de feridas, fazia parte de um propósito. Lá na frente a gente vai entender. Mesmo José, cheio dos talentos, usado na interpretação, o copeiro tem um sonho, e ele diz: olha, eu sonhei que estava restituindo ao meu cargo, eu voltava e servia a Faraó. Aí o padeiro gostou do sonho e disse: eu também sonhei ontem, eu vou contar. Ele diz: olha, eu sonhei que estava com um cesto de pão na cabeça e vi umas aves, e assim. Ele diz: opa, só que o teu sonho é diferente, tu vai morrer. O dele é diferente, no copeiro vai ser restituído, agora tu vai morrer, padeiro. O dele não foi bom não, né? Onde de fato cumpriu. Aí o José diz: olha, lembra de mim, quando chegar lá, conta para o Faraó, conta para ele, fala para ele que eu sou assim, assim, assim. José, mesmo sendo temente a Deus, fiel a Deus, ele queria a ajuda do copeiro para que viesse tirar ele daquela situação. E o que eu aprendo aqui é que mesmo sendo honrado por Deus, mesmo injustiçado, tudo tem um tempo
determinado. Tudo tem um tempo determinado. Quem sabe você está lutando há anos, perseverando, mas aquela honra que você tanto almeja ainda não chegou. Não é porque Deus se esqueceu, não é porque o homem foi infiel contigo, é porque, olhando para a Bíblia, há um propósito para tudo debaixo desse céu, e há um tempo determinado. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Enquanto não chegar o tempo da honra, não murmure, fique firme, perseverando, olhando para o céu e dizendo: meu Redentor vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Então significa dizer que se não chegou ainda aquela honra que tu deseja, não é porque o pastor esqueceu, não é porque o homem esqueceu, não é porque a irmã esqueceu, não, é porque não chegou a hora certa. Pode ficar tranquilo, José, que na hora certa Deus vai dar o sonho a Faraó. Pode ficar tranquilo que na hora certa Deus vai dar o sonho certo para Faraó, que nenhum dos seus magos vai conseguir interpretar. Ninguém vai conseguir dizer que significado é aquele, mas na hora certa Deus deu o sonho a Faraó, e Faraó perturbado, aí foi aí que o copeiro lembrou: olha, Faraó, tem um moço lá na cadeia, no cárcere, que ele contou meu sonho, interpretou, e cumpriu-se certinho depois. Então Faraó disse: epa, a hora é agora, chama esse rapaz para mim. Tiraram José do cárcere, levaram ele perante Faraó. Então ele interpretou o sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas falhadas e das espigas cheias. Então ele diz: olha, você vai fazer assim, 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 porque vai vir um período de fome. Então faça assim, porque você vai ser abençoado, você vai ter para o Egito e também para exportar para as outras nações e os povos adjacentes. Aí então você vai separar um homem capaz do teu reino para governar tudo isso. E aí José explicando para Faraó, e Faraó só aqui dentro dele: meu Deus, eu imagino, conjecturo, meu Deus, o homem é esse aí, o homem com essa sabedoria é esse aí, o homem que interpretou esse sonho é ele. A hora chegou, a José diz: o Senhor vai separar alguém do teu reino capaz. Ele disse: mas quem é mais capaz? É tu mesmo, José. Chegou o dia de ser honrado, chegou o dia de ser justificado. E eu te digo, aqui no meu reino, somente eu não vou respeitar a tua palavra, mas abaixo do degrau do meu trono, todos vão se sujeitar à palavra de José. O que José falar é o que vai valer. Do cárcere para o governo do maior império da época. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E o sofrimento é uma estrada que nos leva a chegar em alguns ideais. Repito, não é porque somos honrados por Deus que Deus ele nos poupará de certas circunstâncias indesejáveis. Porém, esse processo ele vai nos ajudar e nos moldar. Porque quando José, agora honrado, governador, quando ele tem a chance de judiar dos seus irmãos, aí então nesse exato momento ele louva a Deus e diz: olha, eu reconheço que é a cisterna lá que vocês me lançaram, aquelas feridas que foram causadas, o cárcere, a calúnia na casa de Potifar, o tempo na prisão serviu para alguma coisa. Eu entendi que era um processo de Deus para chegar até aqui, para que a minha família viesse para o Egito também. Então José, ele teve a humildade, porque a humildade precede a honra. Deus não vai honrar jamais alguém que não é humilde, porque a Bíblia é clara em dizer, esta lei ela é clara e ela segue todos os tempos, porque aquele que se humilha, ele será exaltado, mas todo aquele que se exalta, ele será humilhado. A humildade precede a honra. Quer que Deus ele
trabalhe na tua vida e venham te honrar mais ainda, então mantenha a humildade. A humildade é diferente de simplicidade. Simplicidade é você estar em uma situação onde você não tem muitas condições, você é simples, mas nem todo simples ele é humilde, mas nem todo rico ele é arrogante. Então às vezes da sociedade nós queremos preconceituar e inverter os valores. Por quê? Porque humildade é humildade, seja debaixo do teto coberto por palha ou em cima de um prédio, em uma casa muito abençoada. Humildade, ela cabe em todos os lugares, porque humildade nós aprendemos com Jesus de Nazaré. Aleluia! Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem gente que ele quer ser honrado, mas sabe por que Deus não te colocou ainda numa honra maior, ou entregou? É porque se Deus entrega agora, muita gente vai matar um bocado de gente. Aí Deus está preparando o coração, Deus está moldando. Deus tem cadeira preparada para muita gente, mas tudo na hora de Deus. Aí você lida com muito crente, às vezes chega um crente e diz assim: pastor, se eu fosse o Senhor, aquele irmão lá já era, não tinha mais nem oportunidade. Aí eu falei: é por isso que Deus não te colocou aqui, vai te matar dando 200 aqui. Mas à medida que a gente começa a olhar os nossos irmãos com o olhar de Deus, aí a gente vê a nossa vulnerabilidade, o quanto somos pequenos. Passamos a olhar para a nossa pecaminosidade, fazer uma análise introspectiva. Lembra de Isaías? Isaías, antes do capítulo 6, você vai contemplar Isaías, profeta, homem de Deus, cheio de Espírito Santo. Porém, ele dizia: ai dos bêbados, ai das prostitutas, ai dos fulanos e de fulanos, ai de tal cidade. Mas quando a Bíblia diz que na morte do seu tio Uzias, ele entrou no santuário, ele entrou no templo naquele dia, e ele contemplou algo diferente. Ele viu um alto e sublime trono, e quem estava sentado nele? O Rei da Glória. A casa se enchia com aquela fumaça da glória. Os séquitos do Senhor enchiam aquela casa. E agora, entronizado no seu trono, diz que diante dele havia 2 serafins com 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E um declarava ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contemplou aquilo, então ele olhou para si, olhou para dentro de si. Então nele brotou algo chamado humildade, para reconhecer a pecaminosidade dele, a sua falibilidade, olhar para a sua pequenez e não apenas apontar para os outros. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos contemplou o Rei da Glória. Ai de mim! A humildade precede a honra. A humildade nos leva a ser justificado, a ser honrado. E Deus, nesses últimos dias, Ele tem dupla honra para a sua igreja, para os seus servos. Mas precisamos atentar para a nossa visão e para o nosso coração, porque Deus, Ele está trabalhando dentro da nossa vida, dentro da nossa estrutura, para que Ele possa nos entregar. E se não chegou ainda, entenda: se não chegou ainda, a cura não é porque Deus não deixou, não é porque Deus deixou de curar. Se Deus não te deu a permissão ainda para assinar esse papel que vai te honrar muito, não é porque o advogado é fraco,
é porque ainda não chegou a hora. Se ainda você não foi abençoado espiritualmente na medida que você deseja, não é porque Deus não está te vendo, porque segundo a Bíblia, o nosso Deus, Ele nos conhece bem antes do nosso nome ser citado por alguém na face da terra. Deus disse a Jeremias: antes de tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes que saísse de lá, eu te ungi, consagrei, dei como profeta das nações. No Salmo 139 vai dizer: eu não te fui oculto, quando entretecido, formado no ventre da minha mãe, estava sendo enrijecido, formado o osso, os órgãos e aquele embrião crescendo cada dia mais. Eu não te fui oculto, quando de forma maravilhosa estava me formando, e ainda antes que meus dias fossem contados, já estavam todos no teu livro, antes que nenhum deles viesse a existir. Sabe o que é isso? Se não chegou ainda, não é porque Deus não tem poder para isso, é porque não chegou a hora. Então continue perseverando, continue insistindo, continue acreditando, continue se esforçando, continue caminhando, mesmo que você não tenha força em uma linguagem agora alegórica ou figurada, você não tenha força para ir voando, mas você vai ter força para ir correndo. Se não tem força para ir correndo, você vai caminhando. Se não tem força para ir caminhando, vai rastejando. Mas na hora certa, Deus Ele vai levantar sua mão poderosa, Ele vai te sustentar. Porque, pastor, eu aprendo que não tem barreira suficientemente capaz de deter o homem que é honrado na presença de Deus. Não tem obstáculo, nem inferno, nem suas potestades e nem autoridade na terra suficiente para parar alguém que é honrado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Tentaram sufocar José, mas quanto mais tentavam contra a vida de José, mais empurrava ele para o trono, para a honra. Entenda, ninguém atrapalha a tua caminhada, porque quanto mais tentam te atrapalhar, mais perto da honra vão te colocar. E por que não lembrar de Jefté, que foi um dos juízes que julgou Israel? Deus usou poderosamente contra os amonitas. A Bíblia diz que Jefté, ele era um homem valente, valoroso. Olha só os adjetivos que o escritor em Juízes capítulo 11 vai dar sobre Jefté. Que adjetivos? Valente, valoroso. Aí foi colocando lá em cima, mas aí daqui a pouco entra de uma certa forma explicativa, mas um certo preconceito. Porém, Jefté era filho de uma prostituta. Coloque ele abaixo, vê que ainda seja de forma explicativa. Aí lá na frente entra algo chamado misericórdia, graça divina. Porém, Gileade gerava a Jefté. Então significa dizer que todos nós temos pontos e temos também os nossos poréns. Temos adjetivos que enchem os olhos e os ouvidos de muitas pessoas, mas todos nós temos os nossos poréns. Mas não significa que o nosso porém pode anular a graça de Deus na nossa vida, porque Deus, Ele conhece a tua estrutura. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele conhece a tua natureza. E esse porém não é para nos envergonhar. Esse porém não é simplesmente para nos humilhar. Esse porém é que nos mantém convictos que somos dependentes de Deus. Esse porém é para mostrar que nós precisamos de Deus. Esse porém é para mostrar que nós não temos força suficiente para vencer nada sozinho. Esse porém é para mostrar que nós
a cada manhã, aliás, antes de amanhecer, a cada noite para adormecer, para dormir, aí fazemos como salmista: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor, Ele me dá um sono tranquilo, um sono reparador. Então a cada manhã nós levantamos as nossas mãos dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por me sustentar. Eu sou fraco, aí vem como Davi no Salmo 40, eu sou fraco e necessitado, porém Deus, Ele tem me sustentado, tem cuidado de mim. Este porém na nossa vida é aquilo que não tanto nos traz alegria, muitas vezes nos constrange a nós mesmos diante de Deus, porque mostra nossas falhas, nossas fraquezas. E por isso Paulo vai dizendo: Deus, Ele colocou um espinho na minha carne, para que eu não viesse me soberbecer pela grandeza das revelações. Irmão, à medida que você reconhece a tua fraqueza, à medida que você reconhece a tua pecaminosidade, à medida que você reconhece que é falho, é porque Deus, Ele já tem te revelado a glória dEle, aquilo que é excelso, aquilo que a terra e transcende ao conhecimento dos homens. Se Deus, Ele tem mostrado para ti a tua fraqueza e tem mostrado para ti o espinho que é o teu porém, então Deus, Ele está te dizendo: se eu te mostro isso, é porque eu tenho muita glória para te revelar. Se eu mostro que tu és dependente de mim, é porque glória maior tenho eu para te revelar. Aí, entendendo isso, Paulo, ele diz: por muito mais eu me gloriarei nas injúrias, nas perseguições. Olha onde entra a honra. Alguém dizia: Paulo, esse daí, mas por que ele está falando isso? Por que ele fala assim? Tentaram também contra a honra de Paulo. Aí Paulo se levanta como pastor e diz: se os outros têm motivo para ser honrado, eu muito mais, ainda que eu me considere o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja. Mas agora eu homem, não tenho como falar, mas homem de Deus eu tenho. Eu sofri perseguição, eu sofri naufrágio, eu ainda tive na mão de salteadores, ainda apedrejado, lançado fora da cidade, tido como morto. Tive que ser descido por um cesto pela muralha da cidade para mim não ser morto, impedido a pregação do evangelho. Agora imagina só, irmãos, um homem que estava no cárcere, preso também. Ele diz: olha, eu estou preso aqui, mas porém há uma glória sobre a minha cabeça, há uma glória sobre a minha vida. Então Paulo está ali, ele está dizendo: olha, esse espinho na minha carne é para revelar a glória de Deus na minha vida, é para que eu não venha me exaltar, me ensoberbecer pela grandeza das revelações. Deixa eu te dizer, igreja, nesta manhã, Deus, Ele não vai tirar o espinho da tua carne, porque pastor, porque através desse espinho vai revelar a tua dependência que tu tens de Deus. Mas também esse espinho na tua carne não vai te impedir de ser restaurado a cada necessidade. Esse espinho na tua carne também não vai impedir a dupla honra chegar, se estiver na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Por quê, pastor? Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Pastor Antônio Luiz, o reino dos céus é antagônico àquilo que nós temos como de valor na terra. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Nós só passa a ter vida quando nós morremos. Só sobe aquele que desce. O que chora é consolado. E só temos mais de Deus quando Ele tem mais do nosso coração. Só temos mais de Deus quando Ele tem mais do nosso coração. E Paulo, ele vai dizendo: por isso eu me glorio, porque ninguém vai tirar a honra que Deus Ele colocou na minha vida. Ninguém vai tirar a honra que Deus colocou na tua vida.
ninguém vai ofuscar o brilho que Deus disponibilizou para a tua vida. Ninguém vai ofuscar a glória de Deus da tua vida. E o que eu faço, pastor? Fica firme. Calúnia, injúria, difamação, crime contra a honra. José sofreu. Jefté, a Bíblia diz que ainda chegaram para ele os irmãos, disse: olha, você não vai herdar conosco, cai fora. Mas Jefté, ele poderia ter sido filho de uma prostituta, mas foi gerado por Gileade, e automaticamente ele faz parte agora do povo de Deus. E nesse exato momento diz que ele foge da presença dos seus irmãos, e ele vai para um lugar chamado Tob, e nesse lugar ele se refugia, ele se esconde. Às vezes eu e você queremos estar no meio da multidão. Hoje, no mundo que encurtou a distância, através da rede social temos muitos seguidores e seguimos muita gente abençoada também. Porém, tem situação na nossa vida que esses milhares de seguidores não vai resolver. Tem situação na nossa vida que milhares de pessoas não vai resolver. Tem dia que Deus permite você se afastar um pouco. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Eclesiastes 3. Há tempo que Deus permite você ir para Tob, se refugiar e se esconder, e a tua lágrima será o teu alimento. Porém, há uma introspectiva e uma honra subjetiva, porque o teu espírito diz isso. Eu posso até estar aqui, mas eu sou honrado por Deus. Eu posso até estar nesse momento, isso aqui é temporal, vai passar, mas eu sei que Deus, Ele vai me honrar. Lembra de Davi? Davi também honrado por Deus, promessa de Deus, até o cabelo, até o tutano. Mas chegou um momento em que Davi teve que sair de perto de Saul e foi para a caverna de Adulão. E a Bíblia vai dizer que tanto um quanto o outro ajuntaram-se a ele homens levianos, homens truculentos, tanto a Davi como a Jefté. Mas chegou um momento em que os amonitas intentaram pelejar contra o povo de Israel. E aí, sabe de quem eles lembraram? Do excluído, do deixado de lado. E disseram: vamos buscar Jefté. Por quê? Porque Jefté, ele é valente, ele é corajoso. Aleluia. Vai chegar um momento que o teu porém, ele não vai saltar aos adjetivos positivos. Chega um momento em que Deus, ele revela que Ele é na tua vida. E quando Deus, ele se revelar que Ele é na tua vida, então eles vão te procurar, e o nome do Senhor será glorificado. Aí lá vem os anciãos dizendo: ei Jefté, os amonitas se levantaram contra nós para pelejar, então lembraram de ti, venha conosco, venha nos ajudar. Ele diz: mas por que eu? Porque você é valente, porque você é corajoso. E se você for, você vai ser cabeça sobre nós, você vai dominar sobre nós. Aí ele está dizendo: agora se você vier, você não vai sair mais desonrado, vai ser dupla honra. Além de ser restituído na tua vida, o cargo familiar está no meio da casa, então agora você vai ser cabeça sobre nós. Sabe o que eu aprendo com isso? Ainda que você esteja na terra de Tob, na terra do esquecimento, deixado de lado, mas você está refugiado por Deus, guardado por Deus, amparado por Deus. Pastor, em que lugar é esse? A Bíblia vai dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E habitar no esconderijo do Altíssimo, o verbo já diz, é fazer morada. Você está morando debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Você está morando debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Você está debaixo da mão potente
começou a aceitar a honra. E quando foi? Quando você passou pela porta. É mais ou menos assim. O Espírito Santo nos convenceu de nossos pecados. E aí nós passamos pela porta. Aí, olha só a confusão, mas Deus, Ele tira a confusão e explica. Então o Espírito Santo nos convence e nós passamos pela porta. Agora Jesus, que é a porta, Ele nos enche do Espírito Santo para morar dentro de nós. Nós passamos pela porta e agora Deus, Ele mora dentro de nós. E Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. O mundo não pode ver, o mundo não pode receber, mas vocês vão receber Ele. Olha o verbo. E Ele vai habitar dentro de vocês. Habitar é fazer morada. Honra. Por quê? Porque você está agora habitando no esconderijo do Altíssimo. E você está descansando na sombra do Onipotente. Aí você sabe que Ele é fiel para colocar termo à guerra. Ele é fiel para te guardar e te proteger. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí adiante Ele vai dizer: eu vou colocar ele em um alto retiro. E mais adiante, vou glorificar a Ele. Por quê? Porque Ele conheceu o meu nome. Quem conhece o nome de Deus, aleluia, não se desespera, mas espera em Deus. Quem conhece o Deus da honra, não se desespera na terra, porque sabe que o céu é que rege a terra. Respira. Vai passar essa tribulação, vai passar esse momento difícil. A dupla honra, você pela fé já pode até contemplar, aleluia, o barulho do céu, a ordem de Deus dizendo: anjos poderosos, desça aquele lugar, porque hoje chegou o dia de honrar o meu servo e minha serva. É mais ou menos assim, na linguagem figurada, como está no Salmo, cantando, entoando louvores a Deus, honrando a Deus. É mais ou menos assim, quando chega o momento em que Deus, Ele vem na sua carruagem, Ele anda velozmente nas asas do vento, e Ele vem de encontro a quem? Ao seu ungido. E quem é ungido? Olha, fala da unção, da alegria. Olha, fala da separação, aquele que foi separado por Deus. Então vem Deus na sua carruagem para dar agora a palavra de vitória para a sua igreja. Deus, Ele vem agora, Ele vem para decidir, Ele vem para dar a última palavra, porque quem é honrado por Deus, ele sabe que o tempo difícil vai chegar, mas há um tempo determinado para todo o propósito debaixo desse céu. Se hoje você chora, mas vai chegar a hora de sorrir, e na hora certa. Então nesse inteirinho você sabe que não pode dizer: não tem jeito, é irreversível, não tem mais jeito para essa situação. Não diga isso até que Deus diga a última palavra, porque se Deus não deu a última palavra, então ainda há um ponto e uma vírgula na história. Não é ponto final, não é ponto final. Ainda que diga: não tem jeito, não vai dar nada, não vai sair daí, vai morrer sem honra, mas Deus diz: vai sair de lá, eu vou levantar, vou tirar a cinza, vou colocar ornamento de glória, e vou dar agora, em vez de espírito quebrantado, alegria, alegria, porque eles são chamados árvore de justiça, plantados na minha casa, para que meu nome seja glorificado. E nessa oportunidade eu te convido a levantar uma das mãos aos céus e agradecer a Deus, porque Ele te conduz, Ele rege a tua vida. Escute
barulho das águas. Pela fé, escute o barulho das águas que vem regar essa terra hoje. Pela fé, escute o vento soprar. Para quê, pastor? Para que nesse deserto Deus ele possa virar o teu cativeiro. A dupla honra vai chegar, porque Deus ele não vai deixar o seu povo envergonhado, porque você não está sozinho. Deus ele está contigo. Pela fé contemple o deserto se ficando verde, cheio de flores, o tempo do inverno passando, numa linguagem figurada, e o verão, a primavera chegando, as flores, o canto dos pássaros. Sabe o que é isso? É o tempo de cantar, é o tempo de se alegrar, porque quem anda debaixo da promessa de Deus sabe que vai chorar, sabe que tem as rosas, mas também tem os espinhos. Tem o momento da alegria, mas também tem o momento de dor, tem o momento da solidão, da solitude. Só que porém também há um momento de cantar, há um momento de ser honrado, há um momento de ser abençoado, há um momento de ser exaltado, há um momento em que Deus ele se levanta e diz: epa, pode deixar que agora eu vou justificar, eu vou fazer o manancial brotar nesse lugar, e aqueles que diziam que não tem vida, passa a ter vida, passa a propagar algo diferente. Sabe por quê? Porque é Deus na tua vida, e o tempo quem determina é Deus que determina o tempo. E eu profetizo nesta manhã, há um tempo novo chegando para a tua vida, para a tua casa, para esta igreja, pastor, para a congregação Belém. Belém é terra do pão, aleluia. E Deus vai continuar levantando homens e mulheres neste lugar, homens para mulheres, para fazer a diferença aonde Deus enviar. Há um tempo da dupla honra chegando, há um tempo de restauração espiritual. Restauração espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Você que sentia a presença de Deus, hoje não sente mais. Você que profetizava e não profetiza mais, abre o teu coração, porque a honra de Deus vai chegar. Você que ferido em meia batalha caiu, deixou de progredir e caminhar para frente e desistiu por causa da frustração, por causa dos homens, Deus te diz hoje: escuta o barulho da carruagem. Deus está vindo a este arraial para tocar em ti, para te visitar e para restituir na tua vida a vida espiritual. Eu profetizo uma nova unção sobre a tua vida. Eu profetizo água vindo de encontro à tua terra. A terra seca vai voltar a frutificar, vai voltar a crescer árvores belas e frutíferas dela. Você vai passar a dar fruto mais e mais para a glória de Deus. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Alabasudecai. E eu quero fazer um desafio aqui nesta manhã. Quem recebeu a palavra para vir aqui à frente, receber agora a oração. Todos em nome de Jesus, sem distinção. Calúnia, difamação, injúria. Quando você entende que tudo isso é apenas a permissão de Deus, você fica calado, vai vencendo no silêncio, adorando a Deus, porque você entende que quem é honrado por Deus também tem um dia de fornalha. Pode aproximar, pode aproximar. Quem é honrado por Deus também tem um dia da cova do leão. Mas assim, aqueles que lançaram os 3 jovens na fornalha, os mesmos não teve a oportunidade de tirar, porque morreram. Quem toca de quem é honrado está tocando em fogo. É Deus quem te justifica. É Deus quem te justifica. O Deus da honra, Ele está aqui nesta manhã. Há uma presença gloriosa nesse lugar. Pastor Antônio Luiz, não precisa forçar nada. Você tem contato com Deus. Você sabe o que é Deus. Você sabe quem é o Espírito Santo. Você sabe que cada ministração ela tem um peso de glória.
Você sabe que Deus, Ele te visita. Não precisa forçar nada, apenas ministrar e você tomar posse. E eu posso ver nesta manhã, aleluia, pela fé, a carruagem ordenada por Deus vinda a este arraial e trazendo o que, pastor? O Espírito Santo de uma forma especial para repartir nesta manhã dons espirituais. Você é uma igreja pentecostal. Nós fazemos parte de uma igreja que acredita no mover do Espírito, que acredita na distribuição dos dons espirituais, repartição dos dons espirituais. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a te honrar, sabe de que forma? Ele te enchendo daquilo que é espiritual, daquilo que é espiritual. Prepara para profetizar de novo, sentir a glória de Deus na tua vida. Lembra daquele tempo do primeiro amor, em que você levantava de madrugada, porque o Espírito Santo, ele te incomodava, você não aguentava voltar para dormir, enquanto não orasse na presença de Deus. Deus está te dizendo, eu vou te honrar, mas antes de te honrar, eu vou te despertar para que você possa voltar a ter intimidade comigo. Por quê, pastor? Porque você vai voltar a profetizar, você vai voltar a ter sonhos. Lembra quando você fazia mais ou menos igual José? José, ele tinha sonho de Deus. José, ele sonhava coisas de Deus. Deus está dizendo, pastor Antônio, luz a este lugar, a esses irmãos, prepare para voltar a sonhar, não só os sonhos de Deus, mas prepare para ter os sonhos do teu coração, porque a Bíblia vai dizendo, deleita-te também no Senhor, Ele satisfará o que deseja o teu coração. O Espírito Santo está dizendo aqui há muitas pessoas que tinham deixado de sonhar, porque o sonho foi frustrado, o sonho ficou decepcionado no meio do caminho, e há outros até que dizem que o sonho morreu. Mas eu te digo nesta manhã, com a permissão de Deus, Deus está te dizendo, é tempo de ressuscitar o sonho, é tempo da honra voltar, é tempo de receber dupla honra. E a palavra de Deus para ti é apenas nova pedra, porque Ele libera a última palavra. A última palavra não é da Marta dizendo que já é de 4 dias, já cheira mal. A última palavra é rema, é glória, é de Deus. Ele diz, Lázaro, venha para fora, porque quando Ele fala, até o morto tem que ressuscitar. Alabasudecai, de glova, cheidecai. Alabasudecai, de canto, cheidecai. Você que é batizado no Espírito Santo, eu profetizo sobre a tua vida. Cheidecai, alabasudecai, de glova. O inundar da glória de Deus sobre este arraial. A presença de Deus aqui é muito forte. Sinta a brisa do Espírito Santo que Ele verte neste arraial. Sinta a brisa do Espírito Santo nesta manhã. Sinta o soprar do Espírito Santo nesta manhã. E sem forçar nada eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita, meu Deus, a tua igreja nesta manhã. Alabasudecai. Aqueles, meu Deus, que já são batizados com o Espírito Santo, renova ele nesta manhã, renova ela nesta manhã, renova com a glória, renova com a unção, renova com a autoridade, renova com a tua presença. Meu Deus, vem tua azeite, derrama a tua unção, a tua virtude, em nome de Jesus de Nazaré. Receba nesta manhã, igreja, receba esta virtude, receba esta glória, encaminhada este arraial. As duas mãos para frente, assim, em posição de receber. As duas mãos. O Espírito Santo falou no meu coração aqui, que tem dupla honra chegando para o teu ministério. E um sinal nesta manhã, Ele vai tocar em ti. Algumas pessoas vão sentir mais que outras. Por quê, pastor? Queimar na palma da mão. O que é isso? Queimou na palma da mão, também no coração, no seu ser interior. O que é isso? Não é somente o toque, é a confirmação, a dupla honra chegando para a tua vida. Aleluia. Enquanto você ora, eu profetizo sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E quando eu profetizar, o Espírito de Deus, ele vai começar a tocar aqui neste lugar, pastor. Cheidecai, de glória, te prepara. Espírito Santo de Deus, eu apresento a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Há um povo, meu Deus, que estava,
nesta manhã. Visita a tua igreja, meu Deus, com a tua unção, com o teu poder, com glória. Enchendo, meu Deus, cada vaso com a tua presença. Pai Santo, e onde houver uma mão estendida, meu Deus, que o Senhor possa confirmar, tocando, meu Deus, com o teu fogo, em nome de Jesus de Nazaré. E eu profetizo nesta manhã a porção dobrada de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo nesta manhã a unção de Deus encaminhada para a tua vida. E só quem acredita, toma posse nesta manhã. Eu profetizo nesta manhã, receba agora. É forte, agora. Espírito, enche, assopra neste arraial, enche, receba a glória, receba a virtude, receba esta unção. Estou sentindo aqui, pega agora do alto da cabeça, a ponta dos meus pés, a paz do Espírito Santo, enche, meu Deus, o que Deus está fazendo aqui, cheio, a boca da glória, quem é batizado com o Espírito Santo, receba o retorno agora. Cheio da glória de Deus. Alabaço decai, declova decai. O meu carapaço decai, declova estépia. Vem comigo, meu glória, vem com aleluia. Abre teu coração e seja cheio, porque o Espírito Santo está procurando alguém para orar, para encher e para levantar dessas últimas horas. Isso é braço de Deus, independente da formaga, independente da forma dos Deus, independente da circunstância, ainda que esteja no cárcere, ainda que esteja preso, humanamente falando, mas há o céu que está aberto sobre a tua cabeça. Maravilha, Espírito Santo, maravilha. Segure a mão da pessoa que está do teu lado. Segure a mão da pessoa que está do teu lado. Alabaçu decai, declova decai, alabaçu decai, declova alabaçu decai. É bem verdade que somos tridimensionais. Somos tridimensionais, corpo, alma e espírito. Às vezes nossa alma está angustiada, triste, mas o nosso espírito está fortalecido. Mas muitas vezes o inimigo lança dados inflamados que atingem o nosso organismo e gera enfermidades. Mas o Espírito Santo de Deus nesta oportunidade está dizendo: eu vou começar a curar, eu vou restituir a honra. O teu corpo é templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O teu espírito alegre, mas o teu corpo enfermo. Olha o que Deus está fazendo. Olha aí. Fecha os olhos. Mas nesta hora, seja qual for a ordem da enfermidade, física ou espiritual, tumores, todo tipo de enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, nos órgãos internos, toda seta maligna, toda corrente espiritual, eu te repreendo agora, em nome de Jesus de Nazaré, e eu profetizo esta unção repartida, e o Espírito Santo tocando aqui nesta manhã, para curar, para repreender o mal do teu corpo, porque o teu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar até 3, no toque de 3, o Espírito Santo vai tocar mais forte, e você vai sentir a glória de Deus. Essa seta vai cair por terra, este mal acometido, você foi acometido, ele vai cair em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu apresento a tua noiva, a tua igreja, e aonde houver, meu Deus, enfermidade oculta, alojada aí, eu dou uma ordem, meu Deus, para desaparecer no nome de Jesus de Nazaré. Cai de louva,
E eu vou contar até 3. Enfermidade no organismo, em todo o organismo, onde tiver, sai deste corpo agora em nome de Jesus. Solta esta mulher, solta este homem agora em nome de Jesus. Eu digo 1, em nome do Pai. Eu digo 2, em nome do Filho. Pai Santo, libera esta unção mais forte, mais forte. Em nome de Jesus de Nazaré, enfermidade, solta, solta, em nome de Jesus. Eu digo 3, em nome do Espírito Santo de Deus. Seja visitado a minha direita, a minha esquerda, a minha retaguarda e toda a minha vanguarda. Seja tocada agora mais forte, mais forte. Receba esta unção, esta virtude. Agora, 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 agora. Mais forte, mais forte. Espírito de Deus, vai tocando, toca, toca, toca. Agora, receba esta virtude. Olha aí Deus tocando para curar. Olha Deus tocando para curar. Receba este fogo, esta unção. Agora sobre a tua cabeça, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus. Continue orando, continue orando. Alabaço, decai, devolva, decai, alabaço. A pastora pode mudar a cabeça daquela irmã lá de trás de óculos. Isso. Continue orando, igreja, continue orando. Alabaço, decai, devolva. O Espírito de Deus, isso. O Espírito de Deus, ele te visita, mulher, nesta manhã. Alabaço, decai. Para operar o milagre que tu precisa. Ele ouviu a tua oração. Alabaço, decai. Quando tu dizes, Senhor, é restauração, é restituição, eu quero a minha. Deus, ele te visita agora. Cheio, decai. Alabaço, decai. Sinta agora esta virtude. Cheio, decai, deplova, estébia. Ondorou, carabaço, decai, deplova, cheio, decai, alabaço, decai. Cheio, decai. Deus, ele visita esta veia. Cheio, decai, deplova, estébia. Esta veia que estava obstruindo a passagem do sangue. Cheio, decai. E às vezes ela ficava sem ar. Cheio, deplova, estébia. Mas Deus, ele faz a cirurgia agora. Cheio, decai. Ondorou, carabaço, decai, deplova, estébia. A presença de Deus é real nesse lugar. Alabaço, decai, alabaço, decai. O Espírito de Deus. Faz sentido porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo milagre. Pode sentar, dando glória a Jesus. Leve o milagre para a sua casa. Leve o milagre para o seu banco, adorando o Senhor, porque Ele fez a obra. Glória a Deus. A restituição da honra. Você vai voltar para casa com o teu milagre nas mãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande será de você. Em o nosso mais um minuto. Glória a Deus. Graças a Deus. Só quem está sentindo a glória dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus está restituindo a honra de vidas aqui, meu pastor. Reverendo, glória a Deus. Essa festa vai ser um divisor de águas.